E na palestra de hoje nós vamos falar aqui sobre superando a crise. E tem um texto de 1 Reis que começa dizendo assim: então disse Elias a Acabe, que era o rei na ocasião: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Bem, para a senhora e o senhor entender, a crise na ocasião era seca. E o profeta estava dando ordem ao rei para que ele ficasse tranquilo, porque Deus ia providenciar segundo a profecia. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo, que era o auxiliar dele: sobe agora e olha para o lado do mar. Era o lado de onde vinha a chuva, né? E subiu o servo e olhou. E disse ele a Elias: não há nada. Então disse Elias: volta lá. 7 vezes ele voltou. E sucedeu que, a 7ª vez, disse o auxiliar dele: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse Elias: sobe e dizei ao rei Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeças. 1 Reis 18:41. Depois você pode continuar lendo. O texto sagrado diz que o céu se enegreceu com grandes nuvens e caiu uma grande chuva. E nesse texto nós temos 3 segredos de Elias para que todos nós possamos vencer a crise. Primeiro, não se inclinar. Segundo, não ser influenciado pelo que você vê ou pelo que você ouve. E por fim, o terceiro, continuar crendo. Mas antes de nós falarmos sobre esses 3 segredos, olhe para cá, por gentileza. Veja nessa história, nesse fato que ocorreu, que está registrado no texto sagrado, veja a importância da fé em nossas vidas. Havia uma crise naquela ocasião que era seca, como há hoje tantas crises. Agora estamos vivendo aí essa pandemia, esse pandemônio, que quando você pensa que está acabando, começa uma nova temporada de vírus. Ou seja, nós estamos vivendo aí essa incerteza, estamos vivendo aí essa aflição, pessoas quebrando, pessoas falindo, pessoas morrendo, pessoas com medo, inseguras, etc, etc, etc. Na época, se não me falha a memória, havia 3 anos que não chovia. E havia uma seca, havia uma fome, havia naquela ocasião uma situação vergonhosa. Mas Deus, usando o seu servo, o profeta, ele profetizou que aquela situação ia mudar, porque havia profeta em Israel. E o profeta, no ato de fé, disse: sobe, falou ele ao rei, come e bebe, porque há um ruído de abundante chuva. Mas naquele momento não havia uma nuvem no céu. Veja que essa tem que ser a nossa expectativa, porque a fé, ela remete ao futuro, é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, no céu não havia nenhuma nuvem, nem sinal de chuva existia. Aos olhos humanos, o quadro era o mesmo, mas dentro daquele profeta, o milagre já tinha acontecido. Ele determinou: fala para o rei subir e ficar tranquilo, porque eu já estou ouvindo um barulho de grande chuva. Então, dentro dele, o milagre já aconteceu. E é assim que funciona. O milagre começa dentro de nós. Quando você começa a confessar vitórias e não derrotas. Quando você começa a olhar para si com bons olhos, não com maus olhos, como se fosse uma pessoa incapaz, que nunca vai conseguir. Entenda, errar é humano. Quem nunca errou?
Fazer más escolhas é humano, quem nunca fez? Cometer erros é humano, quem nunca cometeu? Mas não é por isso que você tem que andar por aí se martirizando, se condenando, se acusando, lamentando. Não. Se não começar dentro de você o milagre, se não começar dentro de você o progresso, o avanço, se dentro de você não tiver uma outra imagem do amanhã, fora, tão pouco. A verdade é que não havia nenhuma nuvem, mas dentro daquele profeta, ele já tinha certeza que quando ele manifestasse sua crença, sua fé em Deus, aquele quadro seria revertido. O rei foi para a sua casa e o profeta foi aonde? Ao monte. E ali ele se inclinou e orou. E aqui nós vemos outra coisa importante, antes de falar dos segredos. A importância de nós contarmos com Deus. Nós que conhecemos a fé, sabemos que o que está por trás do problema é muito mais do que uma situação criada aí fora, uma crise, podemos assim dizer. Há o campo espiritual, gente. Por detrás de uma situação, o desemprego, uma amarração, um atraso, uma perda, ali está o causador dela, a legião da miséria, o nosso adversário que veio para roubar, destruir e matar. Ali está o cortador, ali está o devorador, ali está o migrador, ali está o destruidor. Se eu tentar vencer os meus problemas apenas na força do meu braço, eu estou perdido, porque isso você já faz, e isso as pessoas aí fora já fazem. Elas tentam vencer na base do braço, da força. Elas até podem alcançar alguma coisa, mas no que diz respeito ao impossível, aquilo que está difícil, no que diz respeito a um problema como esse que nós vemos aqui no texto, como esse que estamos vivendo, aonde muitas pessoas estão fechando, quebrando, falindo, se entregando, somente o poder do sobrenatural, somente o que vem do alto para resolver essa situação. E quando o profeta dobrou os joelhos, ele estava contando com quem? Com Deus. Quando você vem para a igreja, quando você separa um tempo para fazer teu pacto com Deus, para vir até o altar, para ouvir a voz de Deus, você está fazendo o quê? Você está movendo o sobrenatural. Você está tocando o céu. Você está atraindo a atenção de Deus para si. E aí ele orou uma vez, 2, 7 vezes. Se precisasse a 8ª, ele faria. E o que aconteceu? O que estava dentro dele se tornou real. E é sobre isso que nós vamos tratar agora. 3 segredos de Elias. Primeiro, não se inclinar. Não se inclinar aos problemas. E sim para quem? Para Deus. Elias não se inclinou para os homens. E nem tampouco para o quê? Para a crise. Às vezes a pessoa, ela tem mais disposição de se humilhar para alguém, falávamos sobre isso agora há pouco, do que propriamente se humilhar diante de Deus. Às vezes se humilha por gerente, por um parente, por um amigo, gerente do banco, vai pedir pelo amor de Deus, fulano, me ajuda nisso, e não é capaz de se humilhar diante de Deus. O profeta se inclinou para Deus. Não estamos aqui dizendo ou a dizer que você não tenha que pedir ajuda a alguém, enfim. Nós sabemos que Deus usa os meios, mas estamos aqui a dizer o seguinte, que você tem que priorizar, colocar Deus acima de tudo antes de você recorrer a qualquer outra ajuda. Colocar Deus em primeiro recurso. Ele é o primeiro recurso. Você tem que ir a Ele, porque se você for primeiro a Deus, certamente você não vai precisar, de repente, recorrer a outras coisas que não serão mais necessárias, porque Ele vai fazer a obra. Amém? Então se incline para Deus. Segunda coisa, não ser influenciado pelo que você vê ou ouve.
Elias orava e mandava o servo olhar, e ele voltava dizendo: não haver nada. Mas isso em nenhum momento o fez desistir. O problema de muitos hoje é que facilmente se deixam influenciar pelas más notícias da TV, da internet, etc. Ou seja, ela ou ele é influenciável pelos fatores externos e negativos. Sem dúvida alguma, nós somos humanos. E é óbvio que, na condição de humanos, quando surge uma má notícia, quando surge um problema, se nós não tivermos cuidado, isso pode nos influenciar. Por isso que nós aconselhamos você, ao invés de você gastar um tempo diante de uma televisão, gastar um tempo diante de noticiários, eu até comentava para as pessoas, você vê que notícia boa não dá audiência, né? O que dá audiência é desgraça, é notícia ruim. Então, por isso que o interesse, infelizmente, da grande maioria da mídia, que não trabalha de uma forma transparente, o interesse deles não é informar, é sensacionalizar, é trazer notícias que criem um impacto, um sensacionalismo e faça audiência, porque eles querem audiência. Então, para essas pessoas, ou para essas mídias, trazer boas notícias, de repente não é tão, podemos assim dizer, tão útil, porque não traz tanta notícia, não traz tanta audiência. O que traz audiência mesmo é notícia ruim. Olha, notícia ruim, falar do que não presta, aí isso dá audiência. Então significa dizer que boa parte das coisas que você fica ali acompanhando é uma manipulação de informações para tentar alcançar audiência. Então você está levando tua mente a se intoxicar do que não presta, do que é negativo, do que é pessimista. E aí você junta os teus problemas com aquela enxurrada de informação ruim, você vai ficar mais para baixo ou mais para cima? É óbvio que você vai se tornar mais pessimista, mais desanimado. Então, gente, cuidado com o sensacionalismo, cuidado. Não estamos aqui a dizer que todas as mídias, né, que fique claro isso, ou que todos os noticiários, ou que todos os profissionais da área façam o mesmo, mas que há uma grande maioria que trabalha assim, isso aí é mais que verdadeiro. E todos nós sabemos disso. Por isso, não seguir pelo que você ouve, tampouco pelo que você vê. O profeta poderia desanimar quando na primeira oração já não havia notícia. Agora imagine quando ele falou, e aí, a segunda? Nada. Terceira? Olha, não tem nada, sei não, hein? Imagine essa altura, é normal que venha aquela voz, né? Não vai adiantar, não vai chover, tu vai passar vergonha, não vai acontecer nada. Quinta, e aí? Nada. Sexta, e aí? Nada. E ele continuou orando. Aí na sétima, e agora? Olha, tem uma nuvenzinha aqui, vamos descer a montanha, que eles estavam na montanha, porque está vindo grande chuva. E aconteceu. Quando você está tomado pela fé, nada vai mudar o que está dentro de você. Ainda que alguém diga assim, ó, não sei não, hein? Ó, não adianta, não tem jeito. Dentro de você é uma voz que diz que o nosso Deus não falha. E é sobre isso que vamos falar no terceiro segredo. Continuar crendo. Só vai vencer e superar a crise aquele que não olhar para as circunstâncias adversas e continuar o quê? Crendo. Veja que aqui diz que ele continuou mesmo diante de notícias negativas. Quantas pessoas que desistiram da fé em Jesus, desistiram das promessas. E essas pessoas, elas desistiram por quê? Porque elas foram imediatistas, elas foram
ansiosas, e por não ver no tempo delas, no tempo que elas determinaram, então elas consideraram que aquilo que elas haviam feito para Deus foi inútil. Mas entenda uma coisa, Deus é fiel. O próprio Deus disse, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, gente. Davi disse, fui jovem, agora estou velho, e eu nunca vi um justo desamparado. Deus não muda. Se pelo menos a pessoa parasse para pensar que se ela continuar crendo, ela vai estar na fila. Nós já falamos sobre isso. Você vai estar na fila. Às vezes a fila anda rápido, mas às vezes demora um pouco mais. Tem lá umas 10 senhas na tua frente, tu fica olhando, aí demora 1 hora para chamar mais um, mas daqui a pouco, em 10 minutos, chama 3. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas você está na fila. Então significa dizer que, às vezes, tem coisas que nós queremos que aconteça, que demoram um pouco mais. Mas não duvide do caráter de Deus, da fidelidade de Deus. Ele não falha, gente. Se você permanecer fiel, vai acontecer. Como diz aquela canção, o milagre vai acontecer. Tua hora vai chegar. Então, dados esses três segredos aqui, da palestra de hoje, Superando a Crise, nós vamos realizar a nossa oração final, pedindo a Deus que coloque dentro de você esses 3 passos. Não se inclinar, não ser influenciado pelo que vê ou pelo que ouve, e continuar crendo na promessa de Deus. E se assim você fizer, você vai vencer no nome de Jesus. Amém?